Meu caro J. Santiago, meus amigos da Super Rádio Tupi e do canal Heraldo Leite na cara do gol, os canais da Super Rádio Tupi. Eu acho que o Vasco perdeu o jogo muito mais pela condição física, porque no momento em que as modificações foram feitas, o Fortaleza tem um banco de reservas melhor. Inclusive os jogadores, até pouco tempo, titulares, ou que são titulares, caso do Pikachu, caso do Silvio Romero, que já foi titular, o caso do Guilherme, que está entrando muito bem agora no time, chegou há pouco tempo. O fato é que o Vasco, na hora da reposição, não conseguiu manter aquele nível de aplicação tática, de defender o seu campo de defesa, né? A sua entrada da área, que era o ponto mais atacado pelo time do Fortaleza, que o Fortaleza usou duas estratégias: muito ataque pelo centro, pelo corredor central, concentrando ali 4 jogadores contra, às vezes, apenas 2 do Vasco. Chegava o Caio Alexandre, chegava o Caleb, Thiago Galhardo e mais o Lucero, o centroavante, contra 2 jogadores do Vasco. Protegiam a zaga, mas ali no meio, ali entre os zagueiros e os volantes, os jogadores do Fortaleza trabalhavam, principalmente Thiago Galhardo, que foi o melhor jogador da partida, fez um gol e as melhores jogadas do time. Mas o Vasco foi resistindo até o momento em que o Jair, o Galarça, o Barros, os 3 homens de meio de campo, e mais os alas, Figueiredo e Gabriel Peck, não aguentaram mais acompanhar esse ritmo do Fortaleza. E aí as ultrapassagens começaram a acontecer. Tanto que o segundo tempo da partida, até o momento as primeiras mudanças foram feitas aos 25 minutos do segundo tempo. 3 no Fortaleza, 3 no Vasco. Aí deu aquela parada, os times se desarrumam, mas o Fortaleza trocou jogadores de posição, da mesma posição. Então saiu o Moisés, entrou o Guilherme, ponta aberto pela esquerda. Saiu o Caleb, entrou o Pikachu, que é um ala pela direita, que fecha muito bem. E depois o time manteve esse ritmo de velocidade, o ritmo de pressão sobre o adversário, para que os gols acontecessem. A mexida do Vasco, a saída do Barros, a entrada do Matheus Carvalho, deu uma desarrumada completa ali no meio do campo. Jair ficou sobrecarregado, cansou também, pediu para sair e entrou o Rodrigo, isso aos 39 minutos do segundo tempo. Até aí o jogo estava 0-0. O Vasco estava resistindo e entrou numa de tentar aguentar até o final. Mas o Peck já não aguentava mais fazer o vai e vem, o Figueiredo a mesma coisa e o Galarça. E aí aos 45 já é que ele tirou o Galarça do jogo. O jogo já estava 1-0 para o time do Fortaleza, numa jogada do Bruno Pacheco. Quando o Peck saiu da direita e veio para a esquerda com a entrada do Orelhano, o lateral esquerdo do Fortaleza, Bruno Pacheco, ficou com uma liberdade imensa para jogar. E ele fazia, junto com o ponta, primeiro era com o Moisés e depois com o Guilherme, 2-1 em cima daquele lado do Vasco, em cima do lateral Paulo Henrique, porque o Peck já não acompanhava mais. E foram exatamente através do Bruno Pacheco que nasceram os 2 cruzamentos dos 2 gols do Fortaleza, acontecidos aos 41 e 48 do segundo tempo. Então acho que por isso o Vasco não resistiu, sucumbiu à melhor condição física, à melhor movimentação de banco de reservas do time do Fortaleza, que o Vojvoda sabe fazer muito bem, conhece muito bem esses jogadores. E o Vasco, além de não ter o Barbieri no campo, estava com o Maldonado ali na beira do campo, tentando fazer as mudanças. O banco do Vasco hoje não resistiu à pressão que o Fortaleza fez quando também colocou o seu banco de reservas para jogar. 2-0, mais um resultado ruim. A pressão vai continuar, aquela sensação de que o Vasco precisa de reforços. Hoje não pôde jogar o Pedro Raul porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alex Teixeira fez às vezes de centroavante, mas ele não é um homem de área, não é um homem de finalização, ele é um homem de preparação de jogada, e o Vasco não tem um outro jogador para a posição. Quando entra o Ignaldo, ele já entra aos 28 do segundo tempo. Quando entra o Orelhano, já entra aos 45 do segundo tempo. O que o cara vai fazer com o time perdendo de 1-0, entrando aos 45? Quando ele respira, arruma o uniforme e diz que vai entrar no jogo, acabou a partida. Então são coisas que o Maurício Barbieri vai precisar rever para tentar uma reposição. E o próximo jogo do Vasco é o clássico contra o Flamengo no Maracanã. É um ótimo jogo para buscar uma recuperação, mas olha que pedreiras o Vasco tem daqui para frente.